Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Então hoje nós vamos falar a respeito da regência verbal. Bom, vamos lá então, vamos entender o que é essa regência verbal. Se eu tô falando de verbo, gente, verbo indica um estado, uma ação e um fenômeno da natureza. E isso, claro, de forma bastante geral. A sua regência, então, gente, é a questão do verbo e daí nós temos a preposição. Então é essa relação que nós vamos entender como funciona. Então, gente, primeiramente a gente vai falar dos pronomes e a regência. Vamos entender então como isso funciona. Os pronomes objetos do caso oblíquo átono podem ser diretos ou indiretos. Por diretos, entendemos aqueles que complementam verbos transitivos diretos. E por indiretos, os que completam verbos transitivos indiretos. Os pronomes o, a, os e as são pronomes objeto direto. Então a gente tem como exemplo aqui. Conheci Pedro ontem. Conheci-o ontem. O o aqui, gente, esse pronome o, ele é o nosso objeto direto. Justamente porque esse o está substituindo o termo Pedro. Convidei os alunos para a festa. Convidei-os. O os aqui também é objeto direto, justamente porque ele está, então, substituindo o termo os alunos. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, prof, mas você estava falando de preposição, verbo com preposição. Ali eu tenho o verbo conheci e o verbo convidei. E por que eu sei que eles são objetos diretos? Porque eles são completados por objetos diretos, porque ambos os verbos não necessitam de preposições, ou seja, a regência desses verbos não precisa de preposição. Então é isso que a gente vai ver. Alguns verbos não precisam, então eu posso conhecer Pedro. Então aqui eu tenho o verbo, né, e na sequência eu tenho o termo Pedro. Então eu não tenho a necessidade da inserção ali de uma preposição. Então observe que o objeto direto, ao ser substituído pelo pronome da terceira pessoa, vem representado por o, a, os e as. Os pronomes lhe e lhes são pronomes objeto indireto, equivalem a ele, a ela, a você e a eles, a elas, a vocês, respectivamente. Então nós temos ali, dei a ele tudo o que eu tinha. Dele, objeto indireto, justamente porque o lhe está substituindo a ele. Entreguei a eles a questão, entreguei-lhes. Então aqui o lhe está substituindo a eles, tornando-se dessa forma objeto indireto. Então a gente percebe que, por exemplo, se eu dei a alguém, então há necessidade de colocação da preposição a. Da mesma forma, entreguei a alguém. Então, eu preciso colocar ali, então, a preposição. Ou seja, o verbo dar e o verbo entregar são verbos que necessitam da regência da preposição a. Os pronomes me, te, nos, vos podem ser ora diretos e ora indiretos. Então, isso vai variar. Por exemplo, aqui. Viu-me durante a apresentação. Aqui eu tenho um objeto direto. Deu-me a resposta hoje mesmo. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Então, a gente viu que alguns verbos, né, alguns pronomes, eles são objetos diretos. Então, eu não tenho preposição. Outros, eu tenho como objetos indiretos. Eu tenho a preposição. E tem outros que podem variar, então. Vamos ver então, gente, a regência de alguns verbos, que são aqueles que geralmente as pessoas possuem mais dúvida. Por exemplo, o verbo aspirar. Quando ele está sendo utilizado no sentido de sorver, respirar, ele é transitivo direto, ou seja, não tem preposição. Aspiramos um ar poluído, respiramos um ar poluído. Então, como é no sentido de respirar, eu não coloco preposição. Agora,
Quando eu tenho o pobre homem aspirava o perfume da traição da mulher. Ele respirava. Esse o aqui, gente, ele é um artigo, tá? Ele não é uma preposição. Visto que não é preposição, então eu tenho, né, um artigo ali. Ou seja, gente, se eu tô falando no sentido de respirar, o verbo aspirar, ele não tem preposição. Porque se eu coloco a preposição, eu altero o sentido desse verbo. Se eu coloco ele aspira a um cargo melhor, eu estou falando no sentido de desejar, almejar algo. Também nós temos o verbo assistir. Quando ele está sendo utilizado no sentido de presenciar, ver como espectador, ele é transitivo indireto, sendo seu objeto introduzido pela preposição a. Também nesse caso, não se admitem as formas lhe e lhes. Então, eu tenho aqui assistir ao espetáculo, justamente porque eu estou assistindo como espectador, vendo como espectador. Os brasileiros assistiram ao jogo entusiasmados. Adorava aquele filme, assisti a ele umas 10 vezes. Então aqui, gente, em todas as 3 colocações do verbo, o que acontece? Eu tenho a preposição, então aqui assistir ao, eu tenho a preposição a. Novamente aqui, assistiram ao, tenho o a aqui. Assistir a ele, novamente eu tenho o a. Só que o que acontece? As pessoas usam da seguinte forma. O jogo foi assistido por milhões de espectadores. Então aqui, gente, eu sei que está construído com uma locução verbal, mas quando eu coloco o por, eu estou errando a regência do verbo assistir no sentido de ver como espectador. Então essa construção aqui, ela está equivocada. Diferentemente do que eu tenho aqui, milhões de espectadores assistiram ao jogo. Então, por que eu utilizei a preposição a? Lembrando, gente, as preposições aqui, então, quando nós estamos falando de regência, elas são essenciais. Vamos lembrar, então, quais são as preposições. O a, o ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Então, gente, essas daqui são as preposições que eu preciso que sejam as melhores amigas de vocês. Ou seja, vocês anotem, colhem no quarto de vocês, no livro, caderno, aonde for. Mas vocês precisam saber essas preposições. Obviamente, nós temos algumas que são mais comuns no português. Por exemplo, o a e o de são os mais utilizados. Mas isso não quer dizer, gente, que eu não tenha que saber as demais preposições. Justamente porque, se a gente está falando de regência verbal, ou depois a gente vai falar de regência nominal também, eu preciso saber, gente, essas preposições. Justamente porque adianta eu falar, tal verbo é regido por preposição. Daí você vai ficar tipo, tá, mas quais são as preposições? Eu não lembro quais são elas. Então, por isso que é importantíssimo que vocês tenham essas preposições junto com vocês. Porque a regência verbal, ela vai utilizar sim. Então, lembrando, gente, alguns verbos, eles possuem, né, um sentido alterado quando eu coloco uma preposição ou quando ele está sem preposição. Então, é importantíssimo que vocês lembrem o quanto isso influencia, então, na nossa análise. Gente, lembrando, eu posso falar, o jogo foi assistido por milhões de espectadores. A fala, ok.
Mas agora na escrita eu devo colocar como? Milhões de espectadores assistiram ao jogo. Porque na escrita eu tenho essas regras, então eu preciso utilizá-las. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!